Namastê, muito bom dia! Hoje para nossa live, o dinheiro e como ele impacta nos nossos relacionamentos amorosos. Um tema aí que afeta muitos casais e a gente hoje vai conseguir olhar para tudo isso. Porque a causa de maior divórcio no mundo inteiro é o dinheiro nos relacionamentos. Então eu escolhi trazer esse tema aqui hoje para vocês. Porque o dinheiro, ele pode ser uma bênção, mas ele também pode ser uma maldição. Então a gente precisa olhar para esse dinheiro, trabalhar as nossas relações para a gente ter relacionamentos saudáveis. Então fiquem comigo porque nós vamos ter uma live hoje incrível. Eu quero trazer bastante clareza, construir isso para vocês, como que esse dinheiro impacta nos relacionamentos. Então a gente vai trabalhar 3 tópicos, tá? Então aqui, ó, por que o dinheiro ele é uma das maiores causas de conflito, tá? Entre os casais, por que isso acontece? Então nós vamos trazer também as bagagens familiares que influenciam e nós vamos finalizar falando como que a gente pode criar um equilíbrio financeiro saudável dentro do relacionamento. Então é sobre isso que eu vou tratar. Eu desenhei a live hoje nesse formato aqui para ir construindo e costurando esse conhecimento. Vocês vão ter muita clareza, muitas viradinhas de chave aí sobre esse tema dinheiro e relacionamentos amorosos. Então, para a gente começar a entender essa live, eu quero começar a falar para vocês o que é dinheiro. O que é dinheiro? Dinheiro é uma energia neutra, tá? Ele não é nem bom nem mal. Ele é uma energia neutra que a gente usa para fazer trocas. A gente é para trocar coisas, tá? Não para trocar valores. Muito importante, primeira coisa, a gente conseguir trazer essa clareza para vocês. Ele não é para trocar valores, ele é para trocar coisas. Então, a gente faz e recebe o dinheiro de troca pelas coisas que a gente faz, né? Então, na verdade, o dinheiro, ele é o quê? Uma gratidão materializada. A gente serve o mundo e o dinheiro volta pra gente aí de forma materializada. De muitas vezes, como a gente, ele é para trocar, ele é um objeto de valor, as pessoas começam a trocar os valores delas nos relacionamentos. Então isso é muito complicado, né? As pessoas usam dinheiro muitas vezes, às vezes num relacionamento o dinheiro é dinheiro menos dinheiro. Ele é dinheiro, ele é para trazer poder, ele é para trazer status, né? Ele é para trazer para as pessoas se sentirem umas melhores do que as outras. Então esse dinheiro, ele vem trazendo muitas vezes esse olhar que as pessoas não vão colocando no dinheiro o valor, vai usando os valores dela. Então a primeira coisa que a gente precisa entender, o que o dinheiro serve, né? Porque para alguns o dinheiro é afeto. Quando eu era criança lá na família, com a mãe, os pais não estavam presentes, mas eles davam dinheiro. Então o dinheiro é um afeto, é uma forma de afeto. Então quando o outro não oferece isso para o outro, não se sente tão amado como deveria. O que é esse dinheiro? Porque o dinheiro, ele não é nem mal nem ruim, mas ele pode ser bênção. Ele não precisa ser uma maldição, ele não precisa ser causas de divórcios como ele é, né, em todo mundo. Não é só sobre aqui no Brasil. E não quer dizer, por exemplo, que o casal não tem dinheiro, que ele vai se separar, nem casal sim. Porque tantos casais, né, eu fiquei olhando as estatísticas, casais pobres e casais ricos se separam na mesma proporção. Já vi casais assim, milionários, né, com muita mesquinharia, com muitas questões se separando por questões de dinheiro e também que as pessoas com muitas dificuldades, com falta de recursos ali e também se separando por causa de dinheiro. Então, trazendo essa visão, por que ele é essa causa do divórcio? Por quê? Porque, presta atenção, gente, porque o dinheiro, as pessoas usam ela para trazer segurança, estabilidade e proteção. Então, quando a maioria das nossas relações, muito poucas relações, o dinheiro não impacta de alguma forma. Ele só não impacta quando é uma relação assim, por exemplo, uma amizade verdadeira, né? Até certo ponto, assim, quando vocês são amigos, o dinheiro não impacta. Quando um bebezinho é muito pequenininho, Celina, o bebezinho é muito pequenininho, então tá com a mamãe ali, a mamãe cuida, a mamãe amamenta, a mamãe faz tudo, né? Os pais ali cuidam dos filhos. Então, quando os filhos são pequenos, o dinheiro não tá impactando muito, assim, impacta na vida dos pais, mas entre aquela relação mãe e filho, não. Então, assim, até certo ponto, mas à medida que vai crescendo também impacta. Então, o dinheiro, ele tá sempre impactando os relacionamentos. Ele impacta muito, por quê? Porque ele traz isso, segurança, proteção e estabilidade. Então é uma base dos relacionamentos, então o dinheiro sempre está nisso aí. Então vamos começar a trazer clareza para isso, para vocês entenderem. O que o dinheiro aí, né, se alguém puder me responder, trazendo essa clareza para mim, impacta nos relacionamentos de vocês. É muito importante a gente começar a entender isso. Mas eu quero que vocês comecem a entender, eu vou trazer uma clareza aqui de milhões para vocês. Então eu trouxe a minha mesinha com os meus bonequinhos para vocês começarem a entender toda essa dinâmica.
Então, gente, por que que impacta tanto? Eu vou explicar para vocês. Então, quando a gente conhece o nosso parceiro aqui, vou trazer aqui para vocês entenderem, ó. Então aqui tá os pais e aqui estão os filhos. Então, quando a gente vem, todos nós, quando a gente chega em um relacionamento, a gente traz uma mochilinha, né? Cada um com suas histórias, com seus traumas, com suas dificuldades e com a história da sua família, como a gente foi criado. Então a Zuzinha aqui, ela conhece o amarelinho. Então aqui atrás da Zuzinha, ela tem pai, ela tem mãe, ela tem toda uma história familiar. Ela tem os valores que vêm da família dela, né? Para ela, família, por exemplo, o trabalho, o dinheiro, é com muito trabalho. Então, assim, quais são os valores dentro da sua família? Vamos começar a trazer clareza, porque nessa visão aqui da constelação familiar, que eu quero trazer para vocês nessa visão sistêmica, a gente vai ampliar esse olhar, a gente vai abrir esse olhar. É sobre isso que eu quero trazer, essa visão sistêmica mais ampla para vocês entenderem que a gente vem de algum lugar. Né? Então, na constelação familiar, a gente entende o que é, gente, todo mundo tem um pai e tem uma mãe. Então, cada um tem o seu clã, cada um vem de um lugar. Então, essa família aqui, ela tem os valores dela e essa família aqui tem os valores dela. Então, as duas pessoas aqui se encontram. O azulzinho encontra com o amarelinho. Então, o azulzinho vem com as demandas dele e o amarelinho vem com as demandas dele. E aí, com a mochilinha deles, né? E aí, esse casal resolve se casar. Então, ele resolve se casar. Então, quando esse casal se casa, você acha que ela vai continuar sendo azulzinha e ele vai continuar sendo amarelinho? Não, gente. Quando a gente casa, a gente vira verdinho, porque amarelo com azul vira verdinho. Então a gente se mistura aqui, tá? Então a gente não é nem mais azulzinho, nem mais amarelinho. A gente é verdinho. E a partir daqui que a gente vai conseguir construir, né? Vai pegar o que funciona por aqui, o que funciona por aqui, e os dois construírem. É nesse lugar que é um ponto de encontro, porque o casamento, ele é uma união pacificadora, né? Da gente poder juntar isso aqui. Só que a grande questão é, por que traz tantos conflitos? Porque essa moça que era azulzinha aqui, ela tá cheia de probleminha aqui. Então, quando ela casa, ela não vira verdinho. Ela quer que esse parceiro dela aqui supra as demandas dela daqui. E a mesma coisa com o parceiro. Ele também não quer ser verdinho. Ele quer ser amarelinho. Então, ele aqui fica defendendo o amarelinho e ela fica aqui. Ele até fica olhando para trás, gente. E ela fica aqui defendendo o azulzinho. Sem que eles entendam que o casal, gente, é verdinho. Eles precisam se unir, eles precisam olhar para a vida, eles precisam olhar para frente. Então, num relacionamento, cada um cuida dos seus problemas, né? O que é cuidar dos seus problemas? Das suas questões que vêm aqui, das suas demandas emocionais aqui, da sua infância, da forma como que era, das suas dificuldades aqui dentro do seu clã, para que os dois juntos possam cuidar do seu relacionamento. Porque ainda é mais complicado ainda, porque eles vão ter filhinho, o filhinho deles não vai ser nem amarelinho, nem azulzinho. O filhinho deles é a misturinha dos dois, é verdinho. E as pessoas têm muita dificuldade de entender isso. Essa que é a questão maior dos dinheiro dentro dos relacionamentos, porque qual que é o seu valor? Qual que é o seu valor de dinheiro aí dentro da sua família? Qual que é o valor do dinheiro dentro da família do outro? E aí, quando a gente consegue entender e olhar para a nossa família, entendendo que a gente vem de uma família, que a gente pertence a uma família, que a gente tem o nosso lugar dentro de uma família, que a gente consegue entender e aceitar a família do outro. Se a gente não pertence à nossa família, se a gente tem questões aí mal resolvidas na nossa família de origem, com a nossa mãe, com o nosso pai, questões de dinheiro, porque muitos chegam, por exemplo, famílias que dinheiro é só trabalho. Vou dar um exemplo aqui de constelações de casais, né? Eu cuido muito de casais, eu faço mentoria de casais sistêmicos, né? Então a pessoa vem aqui, por exemplo, a família dessa pessoa aqui, ela vem da pessoa A aqui, ela chega aqui como? A família dela é assim, ó, é trabalho, é trabalhar, viver, né? Viver ali, o dinheiro vem do trabalho, é um valor. Aí ele chega com outra família, que a outra família, o dinheiro não vem do trabalho, vem de oportunidades. Tem sempre que criar uma oportunidade, arriscar em grandes investimentos. Já tem grandes falências e aí não precisa de ter muita estabilidade, porque está sempre investindo, empreendendo. E essa família aqui não, ela sempre preza pela estabilidade, porque a família tem que ser estável, tem que trabalhar para ter estabilidade, para ter o dinheiro no final do mês, é CLT. E o outro empreendedor, arrisca, não sei o quê. Quando chegam os dois aqui, e aí, como é que nós vamos fazer? Essa aqui desesperada porque ele investe, ele é empreendedor e ele está sempre arriscando. E ela que precisa de estabilidade, um valor muito forte
do sistema dela é estabilidade. E o valor muito forte dele é a falta de estabilidade. Então, como que esse casal vai se encontrar aqui? É nesse lugar que a gente precisa entender que os dois, eles são verdinhos, eles não são mais nem só isso, nem só aquilo. Como que eles vão ter que se entender aqui? Eles precisam olhar para o outro, ver que o outro vem com a sua bagagem, como que ele olha, como que você olha, para que você possa, vocês possam junto resolver isso. Mas como que vocês conseguem resolver juntos essa questão? Quando a gente resolve para trás aqui as questões. Por isso que numa mentoria de casal, como que a gente faz essa mentoria de casal? Primeiro eu cuido do casal aqui, que ele vai resolver a questão dele aqui com a família dele, o outro casal vai resolver a questão dele toda aqui com o casal, para que depois os dois possam resolver a questão deles. Então também não tem como eles resolverem aqui se não tiver resolvido aqui. A gente precisa ir na causa das nossas questões. Tá vendo que a visão sistêmica, ela vai trazer para vocês um olhar mais amplo, um olhar mais profundo disso, a causa das suas questões. Então eu vou contar um caso de constelação familiar para vocês poderem entender. E essa questão, eu tô contando que é um caso real, né? Então para essa aqui é tudo super estabilizado. E para essa aqui é tudo super muito empreendimento. Então, como que aí a gente constela essa questão aqui, que ela ficou aqui nas questões do pai, que faltou, das questões que faltaram, do dinheiro muito contado, né? Dessa questão muito engessada. E esse outro aqui muito aventureiro, que também estava criando muitos conflitos no casal, por causa, né, dessas questões de dinheiro, de dívidas. E aí, esse casal, quando cada um resolveu a sua questão com sua família aqui, os dois podem se entender que cada um pode entrar no equilíbrio. Ela não precisa ficar nem tão engessada, nem esse aqui tão aventureiro. Vamos ver o que funciona para cada um? Vamos conversar e entender o que funciona para cada casal, para que eles dois juntos podem construir algo novo, porque junto, a prosperidade da gente é junta. Porque para essa aqui, ela vai ser um pouco menos engessada e vai virar, e vai conseguir liberar um pouco mais. E para esse aqui, ele vai ter que trazer um pouquinho para dentro para poder dar certo. Isso aqui vai trazer um equilíbrio fantástico para esse casal. E essa união aqui, ela vai ser próspera, porque o relacionamento, gente, é para somar no planeta, é para o mais, né? O relacionamento junto, ele cria mais. A nossa prosperidade, ela é junta. A nossa prosperidade, ela não é sozinha. Nossa prosperidade, a gente prospera muito mais com as outras pessoas do que sozinho. Nós não somos seres que nascemos para viver sozinhos. Nós somos seres que nascemos para viver em prosperidade, em abundância. Então eu vou trazer também um outro caso aqui para vocês entenderem. Então, como aqui é uma união pacificadora, então aqui os dois viraram verdinho. Mas e aí? E se separar esse casal? Como que vai ser? Né? Esse casal, por exemplo, ele continua sendo verdinho, ele nunca mais vai voltar a ser azul. A questão das pessoas é essa, né? E aí eles vão para outro relacionamento. Então aqui ela vai ser verde claro. Só que ela já vem com a bagagem do outro relacionamento, né? As pessoas vêm às vezes com os filhos do outro relacionamento, com as demandas financeiras. Por isso que eu tô te falando, cada um precisa cuidar das suas questões, para os dois cuidar do seu relacionamento. Porque aí a bagagem aqui, ela já vem com a mochilinha aqui, ó. A mochilinha já tá aqui. O filhinho, o marido, né, a pensão, as questões financeiras, ela precisa resolver aqui para ela poder estar liberada para cá. Entende? Então, as questões que a gente traz na nossa mochilinha, a gente precisa resolver. Algumas a gente vai ter que deixar, vai ter que descarregar para a gente poder conseguir seguir adiante. Então, a responsabilidade agora dessa criança aqui é de quem? É desses pais aqui, né? E ela precisa resolver bem isso aqui para que ela possa seguir com esse novo marido. Então aí ela vai ser o que agora? Verde claro. Entende que a gente é um monte de misturinha? Os vínculos, gente, não tem como a gente descolar. E o que a gente aprende, constrói, também não tem como tirar. É sobre isso, porque as pessoas também, às vezes, querem excluir isso aqui para poder seguir. E não tem como você excluir isso aqui. Porque se você não entender que você veio de uma família, você não olhar para a realidade dessa família, se você não olhar para os valores dessa família, que você carrega dessa família, para você poder começar a construir um relacionamento aqui, não é possível. Porque também se você anular tudo seu para poder ser só o que é da família do outro, isso também não vai funcionar. Não vai funcionar. Porque cada um é uma parte, 50% de um, 50% do outro. 50% que dá certo e errado é de um, 50% que dá certo e errado é de outro. E precisa ter uma junção de cada um, porque também acontece que algumas pessoas chegam aqui e se anulam totalmente, né? Exclui totalmente a família aqui para poder viver na de cá. E fica todo mundo no azulzinho. Desequilíbrio, gente, é um pouquinho o que funciona aqui, o que funciona aqui e como que o casal vai construir isso. Por isso que a gente namora, tá? A
A gente namora pra gente poder olhar pra isso, resolver isso. Isso não vai ser resolvido depois do casamento. Porque muitos de nós, e aí as pessoas vão falar pra mim assim, e o que funciona? Né? Funciona o quê? O homem tem que ser o provedor? Muitas pessoas aí na internet estão falando sobre isso. Não, o homem tem que prover, a mulher tem que criar. Gente, não é isso. Relacionamento é algo que a gente constrói. A gente é construído, não tem forma de bolo. Porque as pessoas, elas querem uma forminha de bolo para que elas não precisem construir nada. Elas já querem as coisas prontas, porque também se não der certo, elas já têm que culpar. E não é sobre isso. O relacionamento é construído. Muitas pessoas, muitas mulheres chegam para constelar comigo, né? Meu público maior é mulher, que elas ganham mais. Né? Muitas mulheres hoje no mercado de trabalho, elas ganham muito mais do que os homens. E como que vai ser isso? Se esse homem ele ganha muito menos. E aí o casal vai ter que entender sobre isso. E tá certo e tá errado? Não é sobre certo e errado, gente. É sobre o que vai funcionar para aquele casal. Eu também já atendi casal com conflito que a gente conseguiu entender. Por exemplo, a mulher ganhava muito mais e o homem muito menos. Mas ela precisava trabalhar muito mais e alguém precisava cuidar dessas crianças. E aí como que a gente vai fazer? Quem vai cuidar dessas crianças? Ele ficava aqui cuidando das crianças e ela provinha. Ah, isso é uma inversão de valores. Gente, funcionou para esse casal, dava certo para eles. E por que é uma inversão de valores? Mas também tem família que o homem trabalha muito e é um combinado entre o casal. Mas tudo precisa ser combinado, porque muitas vezes o dinheiro é um assunto dentro de um relacionamento que ele não é falado. Ele é um assunto velado. Muitas vezes a mulher, às vezes, para de trabalhar para poder cuidar dos filhos, mas isso não é um combinado entre o casal. Né? Isso não é combinado, o casal não combina. E aí a mulher fica naquele lugar que não pode falar disso e não pode falar sobre isso e fica naquele lugar de criança, de infantil. Não, ela também está ajudando a família, porque ela está aqui cuidando dos filhos. E ele está trabalhando, para ele poder trabalhar, ter estabilidade, porque ele ganha mais. É um combinado. Ou não, aí tem casal que vai combinar o quê? Não, vamos combinar aqui que cada um trabalha e a gente divide as questões da casa, divide o dinheiro, divide tudo e nós dois vamos construindo a nossa vida. É o que funciona para esse casal? Ok, é o que funciona para esse casal. Mas muitas vezes as pessoas não conversam, né? Porque adulto conversa, adulto que faz dinheiro. O que a gente vai fazer com esse dinheiro aqui? Eu vou fazer isso aqui? Às vezes para alguns casais funciona ter uma conta conjunta, para alguns casais não funciona ter uma conta conjunta, né? Cada um precisa ter o seu espaço, eles pagam as contas ali, cada um tem o seu dinheiro. Gente, pensa que o casal ele está construindo um império, e esse império ele é construído junto. Só que ele precisa, para ele que ele seja construído junto, ele precisa ser muito bem estruturado, ele tem que ter uma base sólida. E essa base sólida, quem vai construir é o casal. Não tem forma de bolo. Não tem como eu dar para vocês uma forma de bolo, de como funciona, porque o relacionamento ele não vem pronto. Não existe príncipe encantado. A gente constrói o nosso relacionamento. Dia a dia são duas pessoas comuns, que vêm de famílias comuns. É uma mulher comum, um homem comum, né? Ou não, ou duas mulheres, ou dois homens, enfim, isso não é uma questão, mas são duas pessoas extremamente comuns, construindo uma vida comum, trabalhando, construindo. Mas a gente precisa saber o que cada um espera do outro. Porque muitos homens, às vezes, eles querem uma mulher só para enfeitar a casa deles. E ué, é o que ele escolhe. Ele quer uma mulher para estar lá para ele ali, disponível. Não é uma mulher que não precisa de trabalhar. Para outros homens, ele quer que seja uma mulher que cuide dos filhos para que ele possa trabalhar. Né? Para a mulher também isso funciona. Mas às vezes não funciona para os dois, não. Eu não consigo de tudo sozinho. Vamos dividir aqui, vamos trabalhar nós dois juntos. Mas o que vai funcionar para esse casal? Não tem forma de bolar, o homem tem que prover, ele que manda na casa. Gente, nessa realidade de hoje, isso é um martírio, isso é uma questão. E essa questão de relacionamento, quando um conhece o outro, o que acontece? Isso do dinheiro é a primeira coisa que aparece, quando as pessoas se conhecem sobre o dinheiro. Só que as mulheres, muitas vezes as mulheres, elas querem um amor, elas querem uma companhia, né? Por que você trocou o dinheiro no início do seu relacionamento? Porque às vezes o cara já veio sem uma condição financeira bacana, né? Ele já vinha de uma separação, de divórcio, de filho. Ela, não, pode deixar. Ah, eu queria sair com você, mas hoje eu tô sem dinheiro. Não, pode deixar que eu pago, pode deixar que eu faço, pode deixar que você vai comigo. E aí, não, vem morar comigo, já moro sozinha, vem aqui, mora comigo. E aí o relacionamento vai ficando junto, chega uma hora que isso tanto pra mulher quanto pra homem, tá? Ela trocou isso por quê? Trocou o dinheiro por quê? Pela companhia que a pessoa queria, que às vezes já veio de vários relacionamentos, pra ser vista, pra estar junto. Ela pagou isso no relacionamento. Presta atenção, gente, eu tô dando exemplo pra vocês começarem a entender. Isso são todos casos de constelação. Ela paga isso para poder ter esse relacionamento. E aí quando o relacionamento começa a avançar, aí chega para constelar e fala, olha,
Ele não paga nada. Ele é um encostado. Ele só quer que eu faça as coisas. Mas eu falei, como é que era isso desde o início? Por que você trocou o seu relacionamento? A princípio, por que isso não foi combinado? Mas não pode falar de dinheiro. Por que não pode falar de dinheiro? Aí a gente vai entender aqui, né, que na família dela o dinheiro sempre foi algo que não podia falar. Sempre era um motivo de briga horroroso, que a mãe fazia e não falava nada. E aí ela vem repetindo um padrão aqui no relacionamento. E totalmente frustrada, porque achando que ela estava dando mais do que o outro. Porque relacionamento, gente, é troca. São trocas saudáveis. E a gente precisa entender. Por isso que é tão importante a gente entender as raízes das nossas questões aqui, para a gente poder fazer trocas saudáveis aqui. Porque só quando a gente pertence e quando a gente está no nosso lugar aqui, que a gente pode ser aqui de igual para igual. Porque aí, mais uma clareza, a gente tem pai e mãe, o seu parceiro também tem pai e mãe. Então ele vem de uma família, você também vem de outra. E outra coisa é que você é filho dos seus pais. Então você é pequena diante dos seus pais. Então quando a gente também encontra o nosso lugar na família, a gente encontra o nosso lugar no mundo. E quando a gente está no nosso lugar aqui, a gente consegue estar no nosso lugar aqui. Porque entre casal, as trocas, o casal é de igual para igual. Não tem nenhum melhor do que o outro. Mas quando a gente acha que a gente é melhor do que os nossos pais, a gente é grandão, a gente sai para a vida grande. Aí a gente quer usar o dinheiro para ser maior do que o outro, para massacrar o outro, porque a gente acha que a gente é melhor. Que os nossos pais não fizeram o que é suficiente pra gente, que poderia ter feito muito melhor, né? A gente sai, pode deixar que eu vou dar um jeito na minha vida, que meus pais me deram não foram bons. E aí a gente sai nos relacionamentos aqui, ó, como grande, como maior, e a gente quer massacrar o outro. E como que a gente usa isso? Porque se o dinheiro é uma moeda de troca, com o dinheiro, massacrando o outro. Tá sem som, gente? Me fala aqui se tá sem som. Eu tô falando aqui, a Zilma tá falando que tá sem som. Me fala se vocês estão ouvindo, pra gente poder continuar a live aqui. Vocês estão escutando? Tá escutando o som, pessoal? Me responde aqui. Tá ouvindo? Então vamos seguir na live. Então, gente, é sobre isso, tá? Ótimo, então vamos lá. Então, é sobre isso. Então aí a gente sai grande na família. E se a gente sai grande na família, a gente acha que a gente é melhor do que o outro. E nós não somos melhor do que o outro. Porque relação de casal é de troca. E adulto, gente, conversa. Ai, que ótimo. Adulto conversa, adulto faz. Porque também, quando a gente sai da família dos nossos pais aqui, por isso que a gente precisa constelar, né, pessoal? Como criança, a gente não quer fazer, a gente não quer assumir nada, a gente não quer falar nada. Quando a gente não quer falar nada, deixa, não vou falar nada não. Não, deixa, não vou falar nada não. Sabe qual que é a postura que a gente tá? De criança. A gente tá inocente, né? A gente não quer fazer escolhas, a gente não quer se posicionar, porque se a gente fizer escolhas, sabe, toda escolha tem uma perda. E se a gente não quer fazer escolhas, a gente também não tá entrando no jogo, não tá entrando, e aí as coisas vão só ladeira abaixo, o relacionamento vai só ladeira abaixo, quando as pessoas não estão conversando, não estão combinando, não estão vendo o que é possível aqui para um e para o outro. Porque às vezes, por exemplo, por isso que a gente, quando eu falo da gente fazer a mentoria do casal, ou então quando uma pessoa mesmo vem separando por causa de problema de dinheiro dentro dos relacionamentos, a gente precisa olhar bem para aqui, para poder resolver essas questões, para que isso aqui possa estar resolvido. Porque aí quando a gente resolve as nossas feridas emocionais aqui, a gente consegue se portar como adulto, para a gente poder ter trocas saudáveis um com o outro. Porque às vezes para essa pessoa aqui é muito difícil organizar, planejar esse dinheiro, mas para essa pessoa aqui é muito mais fácil o planejamento, a organização. Então a organização fica para essa pessoa aqui, mas para esse aqui os investimentos funcionam muito mais. Então os investimentos ficam por conta dessa pessoa, a organização desses investimentos fica por conta a outra pessoa. Vocês estão vendo, gente, que um casal, eles podem criar muito mais. Relacionamento, gente, é para criar prosperidade pura. Quando os dois conseguem se alinhar, eles conseguem criar muitas coisas no planeta, muitas coisas dos dois. Por isso que eu gosto muito de falar, eu falo mais de dinheiro e prosperidade, e eu gosto muito de relacionamento, porque eu acredito que relacionamento é potência máxima. Quando a gente separa, a gente precisa separar os nossos impérios, né? Às vezes não é possível seguir junto, também não quer dizer que não precisa ficar casado, mas quando a gente separa, né, existe uma ruptura ali, a gente rompe aquele império que foi construído para começar tudo de novo. Então, seria mais fácil a gente conseguir resolver as nossas questões como casal, com aquele parceiro que a gente escolheu, com essas questões, para que a gente possa seguir adiante. Porque para a gente possa não precisar dividir os nossos impérios.
Porque quando a gente separa, a gente precisa dividir os impérios, começar tudo de novo, começar com outro relacionamento, construir. Às vezes não é possível seguir junto, mas muitas vezes é possível seguir junto. Muitas vezes, se os dois quiserem, se os dois... Porque não é só o amor que sustenta um relacionamento. Existem muitas questões que sustentam o relacionamento. A gente precisa pertencimento, a gente precisa ter pertencimento aqui. A gente precisa estar no nosso lugar para a gente ter trocas saudáveis, para a gente poder ter um relacionamento. Então, antes do amor, vem as ordens. E isso precisa estar muito bem ordenado dentro de um relacionamento para que o amor possa existir. As ordens são o jarro e o amor é a água dentro do jarro. Então, a gente conhece muitos casais que não é possível eles estarem juntos. Por quê? Porque não tem ordenação, porque não foi ordenado, porque um fica projetando no outro aqui as suas demandas emocionais aqui, né? E isso é muita questão de dinheiro também. Então, se os dois querem, é possível sim seguir um relacionamento, sim. Só que não é possível quando um dos dois desiste do relacionamento. Aí realmente a gente não pode seguir adiante, né? E então a gente entender assim, trabalhar essas estruturas e trabalhar essa parte nosso pertencimento, o nosso lugar na nossa família, para a gente conseguir começar a fazer as nossas trocas saudáveis como adultos, porque adultos prosperam, vítimas não prosperam, vítimas são crianças. Então às vezes olha o que ele faz comigo, ele pega o dinheiro e gasta o dinheiro todinho, ele pegou o dinheiro e... Gente, e aí, você não é adulto para resolver essa questão aqui, para conversar e ver como que vocês vão resolver essa questão? É assim que a gente prospera, é assim que a gente vai junto. E se não está funcionando, gente, vem fazer uma constelação familiar, vem olhar para essas questões, vem olhar para as questões da sua família aqui, trabalhar esse autoconhecimento aqui, para você parar de projetar no seu relacionamento as suas questões aqui. Porque quando você para de projetar e você consegue trabalhar as suas demandas emocionais, você consegue olhar para o seu relacionamento com mais clareza, você consegue ver. Quando você consegue ver a sua bagagem, você consegue olhar para o outro e ver a bagagem dele também. E assim vocês conseguem se entender. Tá bom? Trazer essa clareza de hoje, desses relacionamentos, para vocês trazerem, construir relacionamentos saudáveis, para que isso não precisa, né? Quais são os seus valores? Vamos olhar para isso, tá? Assim, trazendo para vocês clareza, né? Qual que é a sua relação com o dinheiro? Como que é a relação do dinheiro do outro? Isso, só para poder contribuir, para vocês começarem a pensar isso dentro dos relacionamentos de vocês. Quais que são os valores que você traz da sua família? Quais que são os valores que o outro traz da família dele? E, né, como que você relaciona com o dinheiro? Como que o outro relaciona com o dinheiro? Né? Como que você está projetando as suas dificuldades de dinheiro no outro? O que o outro também está projetando em você? Para vocês começarem a ter essa visão mais ampla, mais sistêmica do negócio, do funcionamento, né, do dinheiro, para que isso não precisa ser um problema, porque o dinheiro ele é uma bênção, ele pode ser uma bênção dentro dos relacionamentos, ele não precisa ser uma maldição, tá? Ele é uma energia neutra, ele não é negativo nem positivo. Eu estou lendo porque eu estruturo a aula para não esquecer nada, tá? Então, quando ele ocupa o lugar certo no relacionamento, ele pode sim ser uma bênção. Quando ele pode ser dinheiro, porque para muitos relacionamentos aí dinheiro não é dinheiro, né? Cada um traz a sua bagagem. Então, recapitulando essa live, então vamos olhar cada um para a sua bagagem, para que a gente possa conseguir olhar um para a bagagem do outro também, tá? E é possível esse equilíbrio financeiro saudável quando a gente olha para as nossas raízes e quando a gente acolhe a nossa própria história. Então, quando a gente olha para as nossas raízes, para as nossas dores emocionais, acolhe a nossa própria história, realmente a gente está livre para a vida, a gente está livre aqui, ó, para prosperidade, tá bom? E essas questões que a gente resolve aqui, a gente não precisa passar para os nossos filhos, né? São questões que já estão resolvidas aqui para trazer prosperidade para a nossa família, para os nossos filhos, para a gente poder ter famílias prósperas e saudáveis e liberar esse fluxo de dinheiro aí dentro das famílias, tá bom? Casamento, gente, é uma união pacificadora, tá? Pode ser que a pessoa fale, você é louca, né, o que você tá falando. Mas sim, se a gente conseguir pacificar aqui, pra gente conseguir pacificar aqui, isso aqui é mais no mundo. É prosperidade, é bênção, né? Casais inteligentes enriquecem juntos, né? Tem até um livro com esse nome, que é um livro muito lindo. E aí a gente partir para ação. Se vocês têm dificuldade no relacionamento de vocês com o dinheiro, venham constelar, venham fazer uma mentoria de casal, venha trazer um olhar mais profundo para o seu relacionamento, porque o dinheiro é bênção. Vamos trazer lugar para esse dinheiro aí na vida, para vocês prosperarem, para vocês poderem caminhar para a vida, caminhar para o mais, né? E que isso não seja um motivo de divórcio aí. Não vamos esperar o divórcio para a gente poder vir constelar. Vamos olhar para tudo isso e vamos trazer, tá? Eu tenho muita experiência disso, de vida, tá? Eu sou divorciada e o dinheiro realmente foi uma questão, muito questão dentro do meu relacionamento. E uma das causas, né, do fim do meu casamento de 18 anos. Então é sobre isso que
que eu estou falando, é sobre isso que eu tô aqui para trazer para vocês, tá bom? Então vamos lá. Um beijo grande para vocês, muita gratidão para quem tá aqui. Vou pôr esse vídeo no YouTube, assistam, compartilhem. Gente, me auxiliem pra gente fazer esse projeto, pra gente descomplicar a constelação, poder contribuir com a vida das pessoas, trazer as pessoas pro mais, porque esse aqui é o meu propósito com vocês. Um beijo no coração de todos vocês que estiveram aqui hoje comigo. Se tiverem alguma dúvida, pode perguntar aqui, pergunta no direct. Essas lives são assim, né? As pessoas depois vêm, perguntam, interagem comigo. Tenho tido muitos depoimentos, né, desse movimento de live aí que eu estou fazendo desde agosto. Então, assim, podem também trazer para mim, tragam temas que vocês querem que eu falo também. Ludmila, fala sobre isso, eu quero que vocês trazem. Esse sábado nós temos constelação familiar em grupo. Para quem é de BH, tá aqui pertinho ou região, venham para constelação familiar em grupo. Para quem quiser conhecer, participar, para quem quiser constelar em grupo, venham fazer parte desse movimento aí lindo de amor, tá bom? Um beijo no coração de todos vocês, muita gratidão. Até a próxima segunda-feira, 8 horas da manhã.